passo a passo que eu preciso fazer para ter uma vida próspera. 2026 já é e será o melhor ano da vida de vocês. Nem começou e eu já tenho certeza que esse podcast vai mudar a sua vida, porque esse podcast vai ser algo transformador. Onde tem paz não tem ansiedade, ou seja, onde tem Deus não tem ansiedade. Como é que tá a saúde emocional de vocês? Vocês estão ansiosos? Vocês estão preocupados? Ele começou a buscar ser uma pessoa melhor. Realmente, eu sou sua esposa e eu sou um testemunho disso. Deus, família e saúde emocional, porque sem saúde emocional a gente não chega em canto nenhum. Tá na hora de você repensar a sua vida. Esse podcast é Deus falando pra você. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do FormaCast. Hoje especial, tema como ser próspero em 2026. Hoje vocês vão aprender tanta coisa, vocês vão aprender o que é prosperidade em todas as suas áreas da sua família, vão aprender a planejar a prosperidade para 2026. Então vai ser bênção, é um assunto que a gente gosta muito de falar. E hoje eu não poderia estar com a co-host melhor, a minha esposa amada, Rebeca Lira Braga. Como de sempre, uma salva de palmas, né? E aí, amor, animada. Tô Conta animada, aí a mas novidade. esse é um assunto que você vai brilhar, porque você ama estudar sobre isso. Você é uma pessoa que eu vejo que é uma pessoa que, pra mim, tem tudo pra ser uma pessoa próspera, e você realmente é. Eu vejo você como um exemplo, assim, nesse sentido, e muitos outros também. Mas isso eu acho que é algo que você tem muita propriedade pra falar. E eu vou fazer algumas perguntas Vamos também. embora. E hoje tá muito especial, tô muito feliz. Olha como é que eu tô aqui. Cheguei do trabalho diretamente pra casa, tava o estúdio montado. Quero agradecer a nossa equipe maravilhosa no nome de João e de Gi, né, amor? Então eu tô aqui em casa, especial praticamente de Natal. E vamos falar de Gente, prosperidade, e como a olha uma Rebeca disse. A gente coisa. adora esse tema. Mas deixa eu só falar uma coisa, esse é realmente uma edição especial de fim de ano. Demais. Por quê? Porque a gente tem muito cuidado com a nossa casa, a gente não expõe tanto, e aí a gente decidiu fazer um podcast aqui, então é porque vai ser muito bom mesmo. Especialmente pra Já vocês. quero começar, assim, são dicas para o seu próximo ano ser um ano, assim, diferente, abençoado e ser próspero. E eu penso assim, que o tema é como ser próspero em 2026, mas eu tenho certeza que essa prosperidade não vai ser só em 2026. 2026 vai ser o ano do início da prosperidade da Então sua já vou vida. começar profetizando. Vamos. 2026 já é e será o melhor ano da vida de vocês. Amém. Amém. Vamos embora aí. João já Simbora. recebeu o Gi também. Amém. É isso aí. Eu creio. Vamos, então Vamos nessa? bora. Eu acho que o que é interessante, assim, de você falar, que é o que eu quero também aprender com você. Eu aprendo todos os dias, tenho esse privilégio, mas eu quero que as pessoas também tenham esse privilégio. De você ensinar como passo a passo que eu preciso fazer para ter uma vida próspera. Primeiro de tudo, Que ia chegar lá. né? Como é ser próspero? O que é ser próspero? Né? Explica isso aí, esse conceito de prosperidade. Esse é um conceito bem legal de explicar, porque eu vejo que prosperidade é diferente para muita gente, amor. Eu vejo que cada um tem um conceito diferente de prosperidade. E aí, para a gente evitar trazer uma ideia de cada um ter seu conceito, eu estou trazendo a prosperidade à luz da Bíblia, que para mim é o manual de instrução da vida. Inclusive, ela tem muito, mas muito conselho e ensinamento de como você ser próspero. Então, gostei da pergunta. Vamos começar. Eu acho que a prosperidade é quando você tem Deus na sua vida e quando você entende o seu propósito divino na terra e você começa a usufruir e a pôr em prática o seu propósito de vida na terra. Perfeito. Então a primeira coisa da prosperidade é Deus. Eu vou dividir a prosperidade e aí a gente vai por tópico e eu vou embasar ela na Bíblia e vou trazer também casos práticos para você aí se identificar, deixar o aprendizado mais interessante e a gente aprender também mutuamente. Mas o principal ponto da prosperidade é justamente você ter Deus na sua vida, depois a sua família, depois a saúde emocional, a saúde financeira e depois a saúde financeira. Desculpa, a saúde física, eu falei, Sim. e depois a financeira. E a gente vai fazer esse embasamento ao longo da conversa. Perfeito. Mas o primeiro ponto Deixa é... eu só falar uma coisa. Claro. Nem começou e eu já tenho certeza que esse podcast vai mudar a sua vida. Porque esse podcast vai ser algo transformador. Amém, eu creio. Eu tenho certeza disso. Eu creio. Assim como a gente começou a estudar sobre prosperidade, que eu sei que você vai falar sobre isso, isso vai transformar a vida de quem está assistindo. Amém, Assim que como assim mudou a seja. nossa. É a nossa oração. Então, a prosperidade, no final das contas, é você aqui na Terra
está usufruindo e colocando em prática o propósito de Deus na sua vida. Então, a primeira coisa que você tem que buscar é Deus. E tá lá, ó, em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Estavam falando lá na época de comida, de vestes, de sustento, de paz e de provisão. E basicamente é isso. Esse é o princípio, é o pilar principal. É buscar a Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Eu tenho duas perguntas. Bem rapidinho, amor. E aí eu já queria deixar uma reflexão e eu vou responder as suas perguntas. Então, assim, você tá buscando a Deus em casa? Como é que tá o seu convívio com Deus? Você é aquele crente ou aquela pessoa religiosa que vai ali no culto ou numa missa? Você está orando diariamente? Você está lendo a palavra viva diariamente? Você está indo mais do que uma vez no culto? Você está fazendo pão diário? Você tem uma célula? Quando você viaja, como é que são suas atitudes? Você está buscando Deus antes de tomar decisões no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida emocional, na sua vida, vamos lá, no seu corpo, no seu físico? Como é que está? Então já começa essa avaliação. De 0 a 10, pontua como é que você está buscando a Deus, porque já vai ficar aí de dica da reflexão para a gente poder fazer o nosso planejamento estratégico da prosperidade de 2026. Então, o primeiro ponto é esse. Como é que está seu relacionamento com Deus? De 0 a 10, dentro dessas características que eu acabei de postar aqui. Você está próximo ou longe de Deus? Vai lá, amor, pode. Então, Essa é quando a a primeira gente. reflexão, né? Então, ó, você disse que todas as coisas serão acrescentadas. Então, se eu busco a Deus, quer dizer que eu vou ter muito financeiramente e você linka prosperidade ao lado financeiro? Essa é uma dúvida frequente, muita gente pergunta e eu vejo realmente muita gente errar nesse sentido, porque muita gente que eu conheço, muita gente que a gente conversa, entende e confunde a prosperidade com prosperidade financeira. Hum. A prosperidade que a gente entende à luz da Bíblia e que é a prosperidade que a gente segue é muito mais do que o dinheiro. Dentro de uma ordem de sequência lógica, para mim, é o quinto ponto, é o financeiro. Obviamente, quando você é próspero, vem também a prosperidade financeira. Mas você não quer dizer que a prosperidade financeira é você ser próspero. Você ser próspero financeiramente é você ter dinheiro, né? E dinheiro, ele não compra tudo. Ele não compra a família, ele não compra Deus, ele não compra paz, ele não compra lugar na morada eterna, ele não compra saúde física, ele não compra saúde emocional, ele não compra basicamente nada. Então, existe esse erro de você achar que você tem dinheiro e você é próspero. Não, você tem prosperidade ali financeira, uma prosperidade pontual que dentro da minha escala de prioridade, ela fica ali em último lugar. Então, qual é a sua escala de prioridade aí, de prosperidade? Quando a Bíblia fala que a gente vai alcançar prosperidade, que não vai faltar nada, o que quer dizer isso? Quais são as áreas? Tipo, a Isso. pessoa tá assistindo, tá, mas eu quero, Então, eu quero ser próspero. a gente vai conversar aqui ao longo do podcast. Eu já dei um insight. A primeira questão de prosperidade é você ter um relacionamento, de você ter Deus ao centro da sua vida e de fato você ter um relacionamento com o Pai. Esse é o primeiro ponto, porque você tendo um relacionamento com o Pai ele vai lhe passar qual é o seu propósito na Terra. E seu propósito na Terra, uma vez sendo cumprido, você vai ser próspero. Então você vai ser próspero junto com Deus, tendo Deus no centro de tudo. Você vai ser próspero honrando a sua família e seus relacionamentos. Você vai ser próspero quando você tem sua saúde emocional estabelecida, quando você tem sua saúde física organizada e quando você tem sua saúde financeira. Então a prosperidade ele é um conjunto de todos esses tópicos que a gente acabou de falar. E o Perfeito. primeiro ponto que eu queria dizer novamente é Deus no centro de tudo. Como é que está o relacionamento com o Pai? Para você ser próspero, você tem que ter um relacionamento com Ele. Para você entender o seu propósito e começar a viver aquilo que Ele tem de bom para você aqui na Terra, que é a prosperidade. Aí a gente pode caminhar aí para os outros Próximo ponto, pontos. pode passar. Então, qual é o próximo É o próximo ponto? ponto. Deus, turma, é família. O projeto dele pra gente é família. Deus é a Santíssima Trindade. A gente já falou aqui em outros podcasts, né? Deus é o Pai, Filho e Espírito. Então, o nosso projeto na vida é a nossa família. A gente tem que honrar a nossa família. Primeiro, a gente honra aqui em casa. Como é que você está dentro da sua família? Você está honrando a sua esposa? Você está honrando os seus filhos? Eu trouxe aqui uns embasamentos bíblicos falando sobre família que eu acho bem interessante. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está lá em Josué 24:15. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Salmo 127:1. Maridos, amem suas esposas. Pais, não provoquem seus filhos a ira. Está lá em Efésios. Então você vê, a gente fez um podcast falando sobre isso.
Você, homem que tá me escutando, que vai casar ou já é casado, você tem sua responsabilidade em casa. Você é a cabeça do lar. Você tem que amar a sua esposa assim como Deus amou a igreja. Você é o responsável espiritual, afetivo e financeiro. Você é quem ora pela sua casa, é quem ora pela sua esposa, pelos seus filhos, é quem profetiza coisa boa. Você é que traz o afeto, o bem-estar, o carinho, que promove a acolhida, que o elogio à sua esposa, aos seus filhos. E é você quem vai lá organizar financeiramente a sua casa, você que vai tomar de conta da sua casa. E aí, essa pergunta que eu quero fazer pra você, como é que você tá? Você tá honrando a sua esposa, você tá honrando seus filhos, você tá aí saindo para suas bebedeiras, traindo a sua esposa, dentro de pornografia, tá dividindo conta com sua esposa, deixando a sua esposa insegura, tocar a conta da casa, você tá tomando conta dos seus filhos? Isso é prosperidade. Então, numa escala de 0 a 10, como é que tá a tua prosperidade dentro da tua área familiar? Esse é o segundo ponto. Então já fica a reflexão que no final a gente vai pegar todos esses pontos, vamos fazer o 0 a 10 e vamos buscar ver o que é que a gente pode melhorar em 2026 para que a gente seja de fato próspero e a gente viva a prosperidade plena de Deus. Que eu já vou dar um gancho. A prosperidade plena de Deus se diferencia da prosperidade dos humanos no sentimento da paz que excede o entendimento. Tudo que é próspero vai te mudar, vai te trazer dificuldades, problemas, etc. Inclusive a prosperidade divina, sendo que a diferença é que você sabe onde você vai chegar com o propósito divino. Total. Você tem a palavra. E aí você vai passar por tudo com muito mais paz, tranquilidade e, obviamente, com o direcionamento de Deus na tua vida. Eu acho que um ponto bem importante é pensar que a gente tem sim promessas de Deus na nossa vida, e Deus fala assim que ele vai prosperar, né? Que se você colocar em primeiro lugar o Senhor, todas as coisas, estas coisas serão acrescentadas, né? Que são as coisas que a gente se preocupa. Comida, bebida, enfim, e Deus diz: "Não se preocupe com isso, busque em primeiro lugar o reino de Deus, essas coisas serão acrescentadas". A gente sabe de tudo isso, mas eu vejo que entram 2 caminhos aí. Tem um caminho de pessoas que confiam plenamente em Deus vai fazer tudo e esperam sentadas que ele faça tudo, espera que caia no seu colo. Então eu acho que tem muita gente esperando e exige de nós para que a gente seja próspero. Não é assim, né, Deus ele vai nos fazer, você tem que andar e tem que fazer também. Entendeu? E Deus vai abençoar aquilo com você fazendo. Eu acho que tem muita gente que espera que caia, porque, Deus vai fazer, é a promessa dele, entendeu? Sobre a minha vida, então ele vai fazer acontecer. E o segundo ponto são pessoas que fazem, mas acreditando que aquilo vai ser feito pelas próprias mãos, entendeu? Que elas vão alcançar a prosperidade em todos os sentidos pelas próprias mãos, e não porque Deus está no controle. Já Então a posso gente tem começar daí? cuidado para não ser esses extremos, né? Perfeito. Tu quer que eu comente ou... Quero que comente. Perfeito, eu vou começar já pelo segundo. Então, assim, quando a gente quer fazer as nossas coisas pela própria mão e a gente acredita que nós é que fazemos tudo, que resolvemos tudo, isso aí chama-se uma pessoa que não tem humildade. É uma pessoa prepotente, é uma pessoa orgulhosa. E tá lá em Provérbios, né? O orgulho ele precede a destruição. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente tem, tudo que a gente é por Pai que nos deu. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Verdade. E o segundo ponto, turma, não existe prosperidade, mas eu vou falar mais. Vocês gostam de milagre. Não existe milagre se a gente não fizer a nossa parte. Tudo na vida é assim. Tem diversas passagens na Bíblia, eu vou falar uma rápida aqui, do aleijado que ficava na frente do templo pedindo dinheiro, encontrou Pedro e João. Ele pediu o dinheiro, Pedro e João disse: Ó, tem uma coisa que nem o ouro, nem a prata, ou seja, nem o dinheiro, ele paga. E o que é? Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, se levante e ande. Se o aleijado tivesse ficado sentado, ele não tivesse primeiro acreditado, depois ele não tivesse sido obediente. E se ele não tivesse levantado, o milagre não tinha acontecido, ele ia ficar manco, ele ia ficar manco, ele ia ficar aleijado, ele ia ficar no chão o resto da vida. Então você tem que fazer a sua parte. A Bíblia ela é muito sábia em Provérbios e diz: não adianta nada você plantar e você não ser diligente, você não trabalhar Total. para você colher. Fala que se você for preguiçoso, vem outro e colhe no seu lugar. Então, turma, você pedir a Deus: Deus, eu quero dinheiro, eu quero 100 mil reais, 10 mil, 5 mil reais. Deus não vai mandar um saco de dinheiro do céu na sua cabeça, não. Primeiro, ele vai lhe dar formas de lhe testar, de lhe moldar, para você resolver um monte de problema e você depois ter acesso a essa prosperidade financeira que a gente está falando agora nesse momento, É, né, financeiro. Então, isso é falácia. Quer dizer que você acha que você vai ter intimidade com Deus ou você vai ficar no sofá aqui, como a gente tá aqui, só orando e as coisas vão cair do céu?
Não, turma, não é isso não. Tem que orar, mas você tem que fazer sua parte também. Total, eu falo assim, que tudo tem que ser feito com excelência para Deus, né? E na Bíblia toda é muito valorizado esse trabalho, é quem faz bem feito, quem faz com Quem excelência, entrega mais quem do que é faz com pedido. organização. Tu falou no versículo, em Provérbios ele fala assim: o que trabalha, Provérbios 10:4, o que trabalha com a mão preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes Eu enriquece. gosto demais Aí disso. diz assim: os planos do diligente conduzem à fartura. Então, gente, o que trabalha com mão preguiçosa empobrece, é bíblico. Então, tem gente que tá achando que vai cair no colo, não vai cair no colo, não. Você tem que buscar, tem que correr atrás, tem que ter constância, Tem que tem que trabalhar. ser diligente, tem que fazer acontecer, porque não vai cair no seu colo. Então, para você ser uma pessoa próspera, você tem que ser uma pessoa esforçada, você tem que fazer acontecer também, e Deus vai abençoar. Você fazendo, entendeu? E Ele vai Perfeito. abençoando. Perfeito. Então, assim, vamos lá, voltando para o conceito de prosperidade, né? Então, a gente falou ali, você ter Deus em primeiro lugar, buscar um relacionamento de fato com o Pai, sua família, honrar a sua família em primeiro lugar, a sua família é seu púlpito, a sua família é o seu cuidado. Então, tem que estar com ele sempre fechado, porque quando você, né, deixa a sua casa do pai e da mãe, você se une com sua mulher para ser um só. E depois, o terceiro item da prosperidade é a saúde emocional. Eu vou trazer aqui algumas coisas do que a Bíblia fala sobre saúde emocional. Muita gente acha que nem a Bíblia fala sobre isso, mas, gente, vale a pena a leitura da Bíblia, porque é um manual de instrução da vida, inclusive para a Verdade. prosperidade. Quer passar a vida de forma mais tranquila, lê a Bíblia. Agora, antes de entrar aí, você está curtindo, está gostando, está sendo edificado, está entendendo o conceito de prosperidade, vai pegar a palavra que a gente deu, que vai ser o 2026, o ano de prosperidade. Curte aí, se inscreve no canal, né, Deixa meu amor? lá. Deixa um like, comenta aí também qual é o conceito de prosperidade para vocês, enfim, ou se vocês têm alguma dúvida, para que a gente possa tirar aí nos stories, enfim, nos shorts, para a gente poder tentar de alguma forma ajudar aí vocês. Perfeito. Mas aí voltando, vamos lá. Olha o que a Bíblia fala em alguns trechos. Eu não peguei todos os trechos porque a gente não tinha tempo para se aprofundar, mas inclusive a gente pode fazer um podcast sobre isso. Mas vamos lá. Alma e mente, né? A saúde emocional. Diz, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Olha aí, propósito, prosperidade e a paz que a gente falou aqui, que é justamente a paz da saúde emocional da sua alma. Você não está Uhum. inquieto, ansioso por coisa alguma. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Olha só, já falei de ansiedade, já veio aqui no próximo. Porque ele tem cuidado de vocês. E aí, Filipenses manda um aqui direta pra gente. Não andem ansiosos por coisa alguma. Então, você confia no Pai, a ansiedade já era. A gente fala hoje para uma geração altamente ansiosa por tudo. Então, quando você busca a Deus, Deus está no centro da sua vida. Quando você entende o seu propósito, você tem paz. E paz e ansiedade, elas não andam juntas. Onde tem paz, não tem ansiedade. Ou seja, onde tem Deus, não tem ansiedade. Então, como é que está a saúde emocional de vocês? Vocês estão ansiosos? Vocês estão preocupados? É, vocês estão em depressão? Vocês estão tendo crise de ansiedade? Como é que tá? Faz um reflexo da saúde emocional de vocês. Porque assim, vindo para a parte, inclusive financeira, não adianta de nada você ter dinheiro, você ter uma família perfeita e você não ter uma saúde emocional. Você tá ali agoniado sem conseguir dormir. Você tá ali agoniado com insônia. Você tá agoniado ali com depressão. Você tá agoniado ali com crise de ansiedade, com crise de pânico. Ansioso. A Bíblia fala, não andes ansioso por coisa alguma. Então, de 0 a 10, qual é o nível de saúde emocional de vocês? Esse também é um dos critérios de prosperidade. É verdade. E bem rapidinho, saúde emocional. Tu fizesse uma pergunta bem interessante para mim antes do podcast, falando, acho que justamente sobre isso. Se é preciso ter saúde emocional para ser próspero financeiramente, alguma coisa nesse sentido, Sim, não foi? sim, se você acredita que para você ser próspero, você precisa primeiro ter saúde emocional. Com certeza. E é um negócio que, assim, eu me peço todo dia e eu tô em constante aprendizado e evolução. Vê só, a Bíblia fala de frutos do Espírito. Entre eles está paz, está domínio próprio, está tranquilidade e mansidão. Quando você vê aquela pessoa que você não fala um ai e ela dá aquele chilique, ela perde as estribeiras, fala o que não deve falar, isso é falta de domínio próprio. Isso é falta de mansidão. Como é que você acredita que aquela pessoa ela vai tomar conta de uma empresa, ela vai conseguir fazer negócios difíceis, tratar com pessoas, se ela não tem domínio dela mesma?
Se Verdade. ela não domina ela, as emoções dela, como ela vai dominar a emoção dos outros? Então, com certeza, turma, tá diretamente ligada ao teu nível de prosperidade financeira, de empreender, de ganhar dinheiro, de investimento, de retorno sobre o capital investido, enfim, a tua saúde emocional nesse sentido. Busca os frutos do espírito, a mansidão, o domínio próprio, a tranquilidade e também a humildade que a gente acabou de falar. Se a gente der graças a Deus a tudo aquilo que a gente conquista, a gente vai ser humilde do coração. Quando a gente acredita que a gente vai resolver todos os problemas e a gente vai resolver por nossa mão, a gente deixou graça e humildade. A gente vai se confundir, a gente vai se afastar de Deus e da prosperidade. Verdade, é isso. É pensar que a prosperidade, antes de tudo, a prosperidade começa na alma. Primeiro, Deus vai cuidar do interno, né? Vai trabalhar a nossa personalidade, o nosso jeito, a nossa forma de lidar com a vida, até para que a gente se prepare para o que está por vir. Porque muitas vezes, se Deus nos abençoasse, por exemplo, financeiramente, e a gente não Gosto estivesse muito ainda disso, amor. preparado Muito bem. para isso, a gente poderia colocar tudo a perder. Então, eu acredito que Deus, ele primeiro, ele trabalha no nosso interior, para que depois a gente possa expandir fora, que a gente possa ser pessoas prósperas, que a gente possa em todas as áreas, mas também financeira, que eu acredito que muita gente Fala muito de finanças, mas vamos busca chegar lá. isso e pergunta sobre isso. Então, primeiro a gente tem que buscar melhorar o interno, é isso. Tipo, até você é um exemplo disso. Eu falei no início que o Marcelinho, ele é um exemplo, por quê? Porque Marcelinho, quando ele começou a entender sobre prosperidade, estudar mais sobre isso, viver isso, e assim, caiu essa venda também que prosperidade não é dinheiro, prosperidade são outras coisas, e ele É também começou a dinheiro, né? buscar, Mas é também, isso. também, mas assim, não o No principal. principal. Sim. Ele começou a buscar ser uma pessoa melhor. Realmente, eu sou sua esposa e eu sou um testemunho disso. Porque a personalidade de Marcelinho e a criação de Marcelinho fizeram que ele fosse a pessoa de um jeito. Ele é por o ser dele não moldado, é uma pessoa mais explosiva, uma pessoa mais pá, dá de volta, né, e tal. E eu acho que você tem trabalhado muito nisso. E isso eu vejo também como preparação de Deus na sua vida. Ele foi preparando você para tudo que ele tem feito e vai fazer ainda mais. Amém. Eu creio de fato nisso. Eh, Peço sempre, né, essa mudança realmente no meu temperamento, enfim. Mas quando eu comecei a mudar, gente, eu vi a prosperidade em todas as áreas da minha Verdade. vida romper-se de forma sobrenatural. Dentro desse conceito de saúde emocional que você falou, é muito interessante também vocês entenderem. Cuidado. Eu brinco muito assim do que você pede a Deus, porque Deus ele te dá na medida que tu pode aguentar e da forma que ele pode te confiar. Então, por que eu digo isso? Ah, eu quero botar uma meta dentro da minha empresa, eu quero ganhar mais, ou dentro da minha vida como funcionário, enfim. Eu quero ganhar mais, eu quero mudar de vida, enfim. Vou pedir a Deus. Você pode pedir a Deus tudo, ele é seu pai. Que é como a gente falou, ele não vai, você vai pedir um apartamento, ele não vai lhe entregar um apartamento. Você vai pedir recursos financeiros, ele não vai lhe entregar o recurso. Ele vai te moldar, ele vai te preparar, ele vai entender se você está preparado para suportar isso. E aí, dentro do caminho, você vai passar por várias dificuldades, É. por vários desertos ou por vários gigantes. Eu adoro essas histórias. E aqui tem tudo a ver com a saúde emocional. Como é que você vai lidar com isso? Porque eu digo que o empreendedor de sucesso é a capacidade dele de resolver os problemas dele e os alheios, ou seja, a maior capacidade e a maior habilidade. Aí você chega um probleminha aqui, chegou outro problema, você começa a reclamar em casa. Inclusive, a Rebeca foi muito sábia. No começo, ela disse: Amor, vê só que contradição. Tu tá pedindo a Deus um negócio, Deus tá te dando, tu vê um problema aqui, tu tá reclamando. Para pra pensar. Aí tu tá reclamando, mas tu tá reclamando a Deus, tá reclamando em casa, tu tá profetizando, porque a gente acredita também dentro da prosperidade no poder da palavra, tem de vida ou de morte. Então eu tô reclamando. Aí Deus ele tá escutando lá, mas meu filho, tu me pedisse isso, eu te dei um probleminha, tu tá reclamando, como é que eu vou te Verdade. entregar o que tu tá me pedindo? Você não vai conseguir suportar, porque eu também vou te dar na medida daquilo que você consegue suportar. Verdade. E aí é nesses momentos que a gente tá sendo testado de forma emocional também. Como é que a gente tá trabalhando nos nossos desertos, nas nossas dificuldades? A gente tá sendo grato, a gente tá glorificando a Deus, em Total. oração, louvando, dentro dos nossos problemas, dentro das nossas tribulações. É nesse momento que a saúde emocional mais vem. Por isso que ela tá aqui, bicho. E em terceiro lugar, Deus, família e saúde emocional. Porque sem saúde emocional, a gente não chega em canto nenhum. Não, e entra naquele ponto de que, eu vou agradecer, eu vou ser feliz, eu vou
mudar quando eu tiver muito dinheiro, quando eu tiver minha família abençoada, quando eu tiver isso, isso e aquilo, e todas as metas que você tem pra você. Não, você tem que ser grato hoje, você tem que ser feliz hoje, você tem que colocar diante de Deus hoje, entendeu? Não é esperar pra quando as coisas acontecerem, quando acontecer, aí eu vou ser feliz. Sabe quando você vai ser feliz? Nunca. Por quê? Porque se você não tá sendo grato pelo que você tem hoje, você não vai ter nunca, entendeu? Então a gente tem que olhar para o que a gente já tem e olhar com esse olhar de agradecimento mesmo a Deus e ser fiel no pouco, né? Que é Tá lá em Lucas, capítulo 16, versículo 10. O fiel no pouco também é fiel no muito. exatamente. Era um pouquinho de finanças, mas eu já vou trazer, amor, já que tu tocasse, porque eu acho sensacional. Isso a gente conversa muito sobre, né? Tem uma passagem bíblica que é muito interessante que diz que o pessoal estava indo ofertar na igreja para ajudar a obra. E aí várias pessoas com condições deram quantias altíssimas, e veio uma pessoa mais humilde, uma mulher, e deu tudo o que tinha. E aí Jesus falou, e na hora, que dela foi a melhor oferta, porque ela não deu o que estava sobrando, o resto, ela deu tudo que ela tinha. Ela tinha pouco, mas tudo que ela tinha, ela deu, ela foi fiel no pouco. Então imagine se ela tivesse muito, o quanto Total. ela não daria, E né? nesse caso, né, outras pessoas tinham dado muito mais do que ela, Muito mas mais, o dela muito valeu mais. mais, porque ela deu tudo que ela tinha. Então Deus, ele observa como a gente é com o que a gente já tem. Se a gente é grato pelo que a gente já tem, como a gente cuida do que a gente já tem. A gente dizima com o que a gente tem, não porque eu tenho salário de estagiário, eu não vou. Não, você tem que ser fiel agora, assim ele vai confiar quando você tiver muito. Se você não é fiel no pouco, você não vai ser Isso é fiel no muito. muito. Tem uma história muito boa de um amigo do teu irmão que a gente tava na igreja dele no Texas, em Dallas. Essa história é sensacional. E um rapaz daqui de João Pessoa, que eu esqueci o nome dele, eu queria até honrar, porque eu acho uma história fantástica. Se mudou para os Estados Unidos sem nada, morando de favor na casa dos outros, começou a trabalhar, começou a ir para essa igreja. E aí o pastor disse que num sábado de manhã, 9 horas da manhã, bateu na porta, tal. E Johannes, eu acho o nome dele. Um abraço pra você, você tá escutando aí. Vou fazer esse podcast chegar em Dallas aí pra você ser honrado, você e sua família, meu irmão. E aí diz que chegou lá, o pastor abriu, tava em Johannes com uma hora, duas caixas de ovos. Aí o pastor virou e disse: O que é o que isso, é meu isso, homem? querido? Ovo, tem ovo em casa, já tem café da manhã, obrigado, tá? Eu disse: não, pastor, isso aqui é a minha, É o meu dízimo. é o meu dízimo. Ele disse: como assim? Isso não, meu trabalho, o cara não teve como me pagar, me pagou em ovo, eu tô dando tudo que eu tenho. E hoje eu soube que ele tá muito bem, de forma próspera. Então, olha que exemplo interessante, né? É, próspero em Então, todos os em sentidos, todos os não só sentidos. financeiramente, mas Isso. também Sim, financeiramente, né? Que sim. Deus, ele abençoa também financeiramente. A gente não tá querendo pregar aqui que você não vai ser próspero financeiramente. Sim, Não. mas o nosso ponto aqui não é o ponto principal, né? Não, eu acho que o ponto principal nesse sentido é generosidade, é um princípio da generosidade, que também a generosidade ela te traz prosperidade. A Bíblia fala que você tem que transbordar daquilo que você está cheio, que você não tem que reter. Eu já ia chegar a isso dentro do princípio da prosperidade financeira, mas só fazendo esse gancho. Então você ali não pode estar empilhando dinheiro, você tem que fazer fluir, você tem que abençoar quem está precisando, você tem que ser generoso e você tem que dar com o seu coração. Mas vamos deixar isso aqui um pouquinho mais pra frente. Vamos agora para o quarto ponto da prosperidade, que é a saúde física, é o corpo, né? A gente Perfeito. falou de Deus, a gente falou da família, a gente falou da alma, agora vamos falar do corpo físico. Tá lá, turma, a Bíblia também fala sobre. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20. Ou não sabe que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Tá lá em Provérbios, capítulo 3, 1 a 8. Filho meu, isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. E mais em Provérbios 17 e 22, o coração alegre é bom remédio, né? Como é que tá o teu corpo físico? Tá aqui dizendo que o corpo é templo de Deus. Você tem que cuidar da casa de Deus. Habita em você que acredita em Deus, o Espírito Santo. Como é que você tá tomando conta do seu corpo? Você tá se exercitando? Como é que tá seu coração? Né? O que é que você está ingerindo? Você está ingerindo alimento que te dá saúde? Você está tendo domínio próprio? Você está ingerindo bebidas alcoólicas aí de forma desregrada? Drogas? Como é que você tá se prostituindo? Você está usando seu corpo para tudo e a direito? Você acha, o corpo é meu e eu faço o que eu quero? Pra gente que a gente acredita em Deus, o nosso corpo é o templo de Deus. A gente tem que tomar conta do nosso corpo. E vou dizer mais a vocês, a mesma coisa da saúde emocional. O que é que adianta você ter família?
você ter saúde emocional e você ter saúde financeira, você ter dinheiro e você ter um corpo debilitado, você não conseguir andar, você não conseguir enxergar, você ter um corpo prostituído, você ser um viciado. De que adianta? Não adianta de nada, turma. Verdade. De nada. Então, a reflexão da prosperidade é o nosso corpo tem que ser cuidado. Como é que você está tomando seu corpo? Você está com sobrepeso? Como é que estão suas taxas? O que é que você está usando? Você tem algum vício? De 0 a 10, coloque isso na sua escala, entenda. Verdade. Ah, eu tô bebendo, por exemplo, eu fiz isso quando comecei a entender sobre a prosperidade, o propósito de Deus na minha vida, o que eu queria atingir. Eu reduzi 90% da minha bebida. Eu bebia 3 vezes na semana, com muita intensidade, e eu entendi que eu estava perdendo, às vezes, meu domínio próprio, que eu estava fazendo coisas que não agradava a Deus, e eu entendi que eu precisava melhorar e eu botei uma meta nesse ano para isso. E eu colhi a prosperidade. Vale a pena demais. Então fica essa reflexão. Como é que vocês estão utilizando o corpo de vocês? Como é que tá a saúde do corpo de vocês? De 0 a 10 nessa É. escala. Anota aí os pontos que você precisa melhorar e daqui a pouco a gente vai fazer o planejamento da prosperidade estratégico para 2026. Tem que lembrar que o nosso corpo, ele é templo, é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então, o nosso corpo tem que ser cuidado, a gente tem que tratar, assim como a gente trata nossas metas, o que a gente tem para fazer com excelência, também assim tem que ser com o nosso corpo, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito, porque eu não tenho a melhor alimentação nem tudo mais, e eu tenho tentado melhorar muito ultimamente, mas eu também queria honrar, assim, amor, sua vida, eu queria que tu contasse o testemunho também, só pra não esquecer, não é exatamente desse tema, mas assim, honrar sua vida na parte financeira, de como você passou a ser mais próspero também. Você disse que começou a diminuir bebida, você diminuiu muito, muito, Vícios. 95% vícios, Vícios. e você também passou a honrar a nossa casa, assim, financeiramente. Então, eu queria trazer esse ponto para você trazer esse testemunho, assim, de como foi o resultado que isso teve na nossa casa. Perfeito. Eu acho que é isso, é alinhamento com Deus. Quando eu entendi que eu tinha que estar próximo de Deus, sensível a Deus, para escutar o plano dele da minha vida, para entender de fato o que é prosperidade e eu viver o propósito dele para a minha vida, tudo vai começando a alinhar, a se alinhar. Quando eu entendi o conceito de prosperidade, eu fui papelzinho, entendendo o que eu fazia de bom, mas principalmente o que eu fazia de ruim e o que de fato eu precisava melhorar. Como eu já disse aqui, em saúde emocional, o que é que eu peço, dentro da família, o que é que a gente pede, dentro da saúde física, o que é que a gente pede. Eu pedi a Deus e me planejei, porque assim, o Espírito Santo ele ajuda demais, mas é o que a gente falou no início, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter resiliência, a gente tem que fazer a nossa parte, não adianta nada só orar. Deus ele facilita, ele ajuda, ele direciona, ele cuida, mas não adianta de nada também se você não fizer a sua parte. Então, eu deixei vícios como cigarro, eu baixei 90% aí dos meus vícios de bebida. Tem muita coisa que eu preciso melhorar, minha alimentação ainda não tá ali nem 50% do que eu preciso. Tô em um propósito, deixando uma coisa que eu estava de fato viciado e eu não sabia. É, na dificuldade, sobre oração, enfim. Mas quando a gente entrega a nossa vida a Deus e de fato a gente vive aquilo que Ele prega, aquilo que Ele quer, que a gente vê o cuidado dele, a gente prospera de forma Total. sobrenatural. Eu vou falar na parte financeira alguns números desse ano, inclusive hoje no escritório a gente estava batendo um papo sobre. Então, Deus honra, vale a pena. E acabou de chegar aqui, No eu, ponto, no é o ponto. único ponto divino, é o único princípio que Deus diz: me testa. É o princípio financeiro do dízimo, de ajudar a obra. Ele se me testa. Começa aqui a honrar teus primeiros frutos e vê se tua casa não vai crescer, se teus celeiros não vão encher e se teus barris também não encherão. É o único princípio que Deus diz na prosperidade. Se me testa, me prova, tu vai ver o sobrenatural agir. E realmente é isso. Fazendo isso de coração, Claro, dando suas alegre. primícias, alegre e É. feliz por estar fazendo aquilo, né? Não porque Tem, vai ter um retorno. não, tem teólogos Hum. que dizem que se você não acreditar em Deus, que se você pôr a prova e você honrar, escolha uma igreja, se quiser fazer lá na farol da gente, né? Tá aí a dica. Mas busca pegar tuas primícias e busca dar teu dízimo.
que Deus diz, pode botar à prova. Aí você vai entender que é Deus, e aí, como Se consequência, apaixona se também, né? Porque apaixona. vive o sobrenatural. Exatamente. Mesmo você aí, mal intencionado, que não acredita em Deus, que tá brigado com Deus, ou que nunca acreditou em Deus, que só acredita no poder do dinheiro, que você tem aquela sensação que o dinheiro, a falsa sensação, que eu já tô entrando aqui no princípio da prosperidade financeira, que você tem aquela falsa sensação, porque o dinheiro, quando você tem muito, você tem aquela falsa sensação de segurança. Ah, se eu adoecer, eu vou pro melhor hospital do mundo, eu vou trazer o Verdade. melhor médico do mundo. Ah, eu quero viajar, vou comprar o melhor avião do mundo, eu vou morar no melhor lugar do mundo. Você acha que o dinheiro ele tá ali para te dar segurança e às vezes até aquela falsa sensação divina mesmo. É. Coitado. Coitado, porque basta um clique e aquela tua conta bancária ali tá zerada e você não entender nada. A gente tem que entender a Deus. Para você que tem essa falsa sensação de segurança, tem teólogos que diz, bota a prova de Deus, você já tem muito dinheiro aí. Dá os 10% e faz um teste, pega um dinheiro que tá ali, diz, eu vou fazer um teste. Eu queria depois até que vocês compartilhassem aqui, tá aqui no meu coração. E ver se tu não vai prosperar financeiramente, ver se teus celeiros, se teus investimentos não vão começar a dar retorno. Aí tu vai entender que dinheiro é bom, mas ele não é tudo. O que é bom, a gente tá completo, porque a única coisa que completa a gente, dinheiro não completa não. A única coisa que nos completa, de fato, é Deus. Então, tá aí essa prova. Vou deixar esse gancho aí para quem quiser fazer. Faça esse teste e depois comenta. Mas vamos trazer um pouquinho alguns conceitos que eu separei, amor, sobre finanças e dinheiro dentro da Bíblia. Tá lá em Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com seus bens e os seus celeiros se encherão. Acabei de falar sobre. Deuteronômio 8, 18. O Senhor é quem dá poder para adquirir riquezas. Também falamos sobre isso. Lucas 16, 10. O fiel no pouco também é fiel no Isso. muito. É muito interessante essa palavra. Eu entendo o conceito de prosperidade financeira na palavra de Tiago Brunet, que ele falou isso, me marcou. Eu achei muito interessante. Ele disse, meus filhos, meus amados, dinheiro serve para duas coisas. Primeiro, para te dar posição, fazer você sentar e estar dentro numa mesa de relacionamento. E o segundo, mudar a cultura. Inclusive, cultura bíblica, cultura cristã. A Bíblia, e tem essa falsa ideia, né, de que a Bíblia ela condena ser Total. rico, condena você ter dinheiro. Se você olhar a maioria dos personagens bíblicos, todos eles foram muito ricos. Salomão foi o rei mais rico da história do mundo. Todos eles tinham muito dinheiro, inclusive quando Jesus nasceu, diz que os magos foram dar lá mirra, ouro, tudo que era de mais valioso na época. A diferença é que a gente entende que a prosperidade financeira não é a principal, porque o único canto da Bíblia que fala em dois deuses é sobre Deus e sobre dinheiro, que diz que você não pode servir a Filipe dois deuses, Simas. você só pode servir a um Deus, porque se você servir ao outro, você vai deixar o outro Verdade. chateado. Então o problema não está em você ser rico, em você ter dinheiro, em você ser próspero financeiramente. O problema está onde está o seu coração, porque onde está o seu coração é onde está a sua riqueza. Está É lá na Bíblia verdade. também. Então, sua riqueza está no dinheiro. Onde Se está a te... sua riqueza, ali estará seu É, isso, coração. desculpe. Olha, tá vendo? A mulher sabe edificar, inclusive o podcast também. É isso. Onde é que está o seu coração? Se seu coração, irmão, tiver na riqueza, tiver no dinheiro, tá na hora de você repensar a sua vida. Esse podcast é Deus falando para você. Vamos replanejar a sua prosperidade, que você vai ver que tudo vai fazer mais sentido. Não adianta de nada a gente ter o maior dinheiro do mundo, mas a gente não ter uma esposa amada, a gente não ter um lar, os nossos filhos não nos respeitarem, a gente não ter saúde física, o nosso corpo tá debilitado, a gente tá tomando cachaça pra caramba, se drogando, vivendo em festa. Não adianta de nada a gente tá viajando pra um lado pro outro, sem amigos, sem família, sem nada. Não adianta nada a gente tá ganhando dinheiro de forma ilícita e não conseguir deitado, ter uma noite de sono, ansioso, com crise de pânico, com crise de ansiedade. Não vale a pena, tu. Esse tipo de dinheiro não vale a pena. Então a Bíblia fala que você pode ser próspero financeiramente, pode adquirir riquezas, mas a riqueza ela não pode parar em você. Tem aquela máxima, eu gosto muito, né? Que a prosperidade ela traz a prosperidade. Naqueles que têm a sabedoria, que são prósperos de fato, efetivamente, a prosperidade, principalmente a financeira, não para nele. Ele para e ele vai nas pessoas que estão próximas. Então, ele Verdade. vai ajudar a igreja, como está dizendo aqui, dando as premissas, seus bens na obra. Ele vai ajudar a sua casa. Veja, você aí que está escutando, você tem dinheiro e sua casa está precisando, sua família está precisando.
Você tem um familiar que não tem, você cheio de dinheiro, você tem um familiar que não tem onde não tem onde morar, passando fome. Você devia ter vergonha. Você deveria repensar a sua vida. Isso não é prosperidade financeira, não. A Bíblia ela fala as categorias, amor, de ajuda para quem de fato é próspero e quer ajudar. Primeiro, obviamente, é a família, né? A família e quem tá ali no entorno familiar. Depois a família da fé, para poder glorificar e que a obra ela passe. Depois é que vai ali para os necessitados, e aí vai numa ordem ali de viúvas, de órfãos, depois as pessoas que estão realmente precisando de dinheiro. Então, você que tem dinheiro, tá segurando dinheiro, você não tá ajudando aquelas pessoas que estão É, próximas de você, repense. Isso é que a Bíblia condena. A Bíblia condena você trabalhar só pelo dinheiro, ter o coração no dinheiro, não ajudar a obra, não ajudar a tua família, quem está próximo de você. Então, essa reflexão que eu queria fazer para você, você está aí só empilhando dinheiro. Ah, eu estou comprando 3 casas de praia, você só pode usar uma. Estou comprando 10 carros, você só pode usar 1 ou 2 carros. Estou comprando 50 aviões. É, eu acho que não tem problema você comprar 50 aviões, você desde que comprar tenha um propósito. 10 casas. Não, e você pode comprar aquilo, tudo bem. Contanto que o seu coração não esteja ali, entendeu? Que aquilo vale mais do que outra coisa, que você use aquilo de uma forma errada. Mas eu não, Eu não, acho, amor. Se não tiver no seu propósito, uma pessoa comprar 10 aviões, isso não tá no coração que é bom. Isso tem alguma coisa errada porque não se precisa dos 10 entendo, aviões. mas eu não, para mim esse não é o ponto, É, sabe? Eu também acho que o acho que não é ponto o pra ponto da mim discussão. é que quando você é uma pessoa próspera, você transborda. E se você está transbordando, as pessoas ao seu redor vão usufruir disso, certo? Então você, quem está do seu lado, você está transbordando financeiramente, é, seja no que for, você Saúde vai física. conseguir, saúde física, Mandar um você abraço vai aqui pros conseguir, meninos da célula, amor. você vai conseguir abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Isso é o natural, o que é o errado é você segurar a bênção, entendeu? Pra você, você não Isso. se deixar transbordar, Que a porque bênção é tão boa que você quer dar pra todo mundo. você tá tão egoísta ali que você quer guardar aquilo só pra você. Não, você tem que transbordar. E eu vou pegar um gancho aqui, até para dar um testemunho, que os maus, as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia fala sempre que você está próximo de pessoas que te levam para o bem, que te levam para próximo de Deus. Assim, a gente tem amigos da célula que estão agora em todo mundo na saúde. Isso leva você para a saúde do seu corpo. Então a gente foi correr 7,2 quilômetros. Eu não me lembro a última vez que eu tinha corrido tanto tempo sem parar. E a gente foi, por quê? Porque eu consegui completar, porque eu tinha meus amigos me empurrando pra frente, me levando. Isso é na vida. Então, quando você tem a prosperidade efetiva, que você conhece a Deus, é o que a Rebeca acabou de falar, você quer repassar essa prosperidade, essa bênção, você quer passar para as Total. pessoas que estão próximas de você. E voltando para a área financeira, para a gente finalizar e entrar no planejamento, amor, estratégico, se você tiver alguma coisa, fica à vontade para falar. É dessa forma também a prosperidade ela gera prosperidade em ambiente onde a gente não entende isso, que a gente tá ali preocupado no nosso trabalho, com quanto o outro tá ganhando, que a gente não reconhece, que a gente não paga incentivos. Quando a gente tá preocupado ali na nossa avareza, você tem que repensar, irmão. Você tem que Sabe o passar a que é que a Bíblia prosperidade. fala? Sim, A alma generosa prosperará. com certeza. E diz assim, ser tu uma bênção, porque isso é sobre ter uma prosperidade com um propósito. Que quem entende que prosperidade quem prospera, entende que esse sucesso é uma ferramenta que você vai usar para abençoar outras pessoas. Perfeito. É sobre isso. Então, para a gente finalizar, eu queria deixar a reflexão. Onde é que está o seu coração? Tá no dinheiro? O que é que você está fazendo com o seu dinheiro? Você está ajudando? Você está segurando? Você está reconhecendo? Você está bonificando? Como é que está a tua família? Como é que tá as pessoas próximas de ti? Você está ajudando? Não está? Então, é uma forma de agora para 2026, você ver seus pontos aí de 0 a 10, até também dentro da parte financeira, quanto é que você ganha, quanto é que você ganhou, quanto é que você quer ganhar, o que é que você vai fazer para chegar até lá. Também entra aí também como é que tá a tua conta bancária, enfim, tá dentro desse conceito de financeiro, né? Da prosperidade financeira. Então, de 0 a 10, coloca aí e vamos segurar o papelzinho. Vamos fazer isso Vai. dentro da tua intimidade com Deus, dentro da tua intimidade com a tua família, dentro com a tua intimidade da alma, justamente da saúde emocional. Como é que tá o teu corpo e agora como é que tá as tuas finanças? Bota aí de 0 a 10
E dentro desses exemplos aqui que a gente compartilhou durante o podcast, anota aqueles exemplos ali que doeram de fato no teu coração, que Deus falou através do podcast aqui para você. Deixa ele anotado aí, você não precisa compartilhar com a gente, nem precisa compartilhar com ninguém de casa. E agora vamos fazer um planejamento estratégico, que é o que vocês querem aprender e eu também estou aprendendo aqui no podcast. Como ser próspero em 2026, Até eu quero esse né? planejamento. E tu tem alguma pergunta sobre ou vamos Não, já pode entrar no, continuar. no, Eu no quero planejamento? planejamento também. Quero ser próspera em Se vocês aí, 2026. Gi, João, tiverem alguma pergunta também, fiquem à vontade, tá? Vamos para o planejamento. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter é humildade. Então, a gente entendeu aqui quais são os pontos fortes da gente em cada área dessa, o que é que a gente já faz bem. Então, vamos lá, para Deus. Eu vou exemplificar aqui para ficar mais fácil. Do meu relacionamento com Deus, eu não botei ele em primeiro lugar, eu vou no culto ou na missa uma vez por semana. De 0 a 10, vamos botar o quê? Vamos botar 4. Tá faltando você orar, tá faltando você jejuar, tá faltando você louvar, tá faltando você ir numa célula, tá faltando você ajudar na igreja. Então tem vários outros pontos que você precisa melhorar. Então, vamos lá, 4. Aí vamos lá, família. Como é que tá o seu relacionamento com sua família? Você tá honrando a sua casa? É você quem banca a sua casa? Não é, tô dividindo 70% para minha mulher, 30% para mim. Você Eu tá. conheço essa Mas era o história. contrário, era 70-30. Você tá tendo tempo de qualidade com sua mulher? Você tá sendo exemplo para os seus filhos? Tá deixando faltar alguma coisa em casa? Como é que você tá tratando a sua família? Você tá traindo? Você tá pornografia? O que é que você tá fazendo? Então bota aí de 0 a 10, coloque o que você precisa melhorar, anota. Da mesma forma, saúde emocional, como é que você tá? Você tá com domínio próprio ou você tá se irando e pecando e falando o que não deve? Você tá dormindo bem ou você tá ansioso? Você tá com crise de pânico ou tá com crise de ansiedade? Como é que tá a tua alma? Tá bem, tá tranquilo? Então anota aí o que é que você precisa melhorar. Vamos lá, agora para saúde financeira. O que é que você está fazendo com o seu dinheiro? Você está abençoando os outros? Você está ganhando aquilo que você quer? Você está ajudando, não está? Você está retendo? O que é que você pode fazer para melhorar? Quero mudar de vida também financeiramente, quero ganhar mais, enfim. Anota aí que a gente vai fazer o planejamento, né, estratégico agora de prosperidade para 2026. Perfeito. Perfeito? Então vamos embora. Planejamento, para a gente finalizar, que já estamos aí com mais de 50 minutos de Pois é. podcast. Vai passando aqui para mim, eu achava, amor, que só tinha 15 minutos de podcast. Então, como a Rebeca falou, não adianta nada a gente orar, a gente ficar aqui no sofá, confortável em casa, alinhado a Deus, e vou dizer, rapaz, eu vou pra missa, agora eu vou ficar jejuando, eu vou pro culto, vou ficar jejuando e vou ficar orando em casa. Que Deus vai me dar a prosperidade. Deus vai tomar de conta da minha alma, eu vou dormir melhor, não vou ficar ansioso, eu vou ficar mais magro, minha família vai ser mais amorosa, eu vou ser mais amoroso com a família e eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ajudar mais os outros. Não é, gente, não é assim. Você tem que ser diligente, você tem que fazer sua parte, você tem que sair aqui, ó, do conforto e ir para a luta de fato. Então, como é que normalmente a gente faz um planejamento? Como é que eu gosto de fazer um planejamento? Eu acho que todo planejamento tem que entender qual é a meta. Então, a meta de Deus, um exemplo. Depois vocês vão pegar o papel e vão fazer com todos os outros pontos para vocês de fato serem prósperos. Então, a meta de Deus, ó, eu quero aumentar, eu quero sair de 4, que foi a nota que a gente deu, e eu quero ir para 8. O que é que eu preciso fazer? Sabe, eu preciso orar mais, eu preciso louvar mais. Perfeito, vou louvar e orar 20 minutos por dia. Temos até uma dica que tem aí vários planos diários. Que em 15 minutos no dia você se conecta com É uma Deus, você vê o bênção. direcionamento de Deus, né? É uma bênção. E você vê a prosperidade dele nesse sentido. Então, tipo, 15 minutos por dia, você consegue sair do nível 4 pro nível 8. Aí, tipo, agora em 2026, eu vou pro nível 8. Então, todo dia, 15 minutos no meu dia, eu vou botar 5 minutos de louvor e 10 minutos de pão diário. Vou botar no café da manhã, de 7h30 a 8 horas da manhã. Beleza? Beleza. Acabou? Não. A gente botou a meta. Tá, e dentro do nosso planejamento, o que é que a gente vai fazer para acontecer? Quem vai fazer? Quando vai fazer? Como vai fazer? O que vai fazer e quanto vai custar? Quanto vai custar é de graça, é só seu tempo e sua dedicação. Quem vai fazer? Eu, minha esposa e meus filhos. Para você que tem filho, é a minha família. Eu quero levar a minha família para a base de Deus. Depois, como vamos fazer? A gente precisa o quê? De um momento na mesa com o pão diário, né?
O que vamos fazer? Ler o pão diário e também botar um sonzinho ali no celular, enfim, ou na Amor, vamos TV. presentear um pão diário? Vamos presentear o pão diário. A gente precisa presentear, inclusive. E quando a gente vai fazer? Todos os dias, de 7h30 a 8 horas da manhã. Ou qual for o horário, né, que a pessoa tem, Não, assim, vamos mais lá, eu tô dando uma cedo. sugestão, só Entendi. para entender um exemplo prático. Cada um Perfeito. em casa vai fazer do jeito que quiser. Eu quero fazer quando acorda, eu quero fazer na hora do almoço, jantar. É só um exemplo. Parou por aí? Não. Vocês só têm um planejamento de papel. Vocês vão ter que fazer, né, o ano todinho. Então vocês vão ter que estar em constante evolução. Vocês vão ter que ter as métricas. Ah, minha métrica para eu sair de nota 4 para 8 é que nem a escola, 70%, 75% de presença. Então, durante a semana, né, todo dia, quantos dias eu consegui ler a Bíblia? E toda semana, você está com sua esposa, com seus filhos, ó, a gente conseguiu ler todo dia o pão diário? Não, não conseguimos, faltou tanto. Não, vamos pegar aqui no domingo à noite e vamos ler o que faltou, ou vamos melhorar, vamos ter mais cuidado, vamos ser ter mais intensidade. Então você tem que ter a meta, tem que ter o planejamento, tem que agir, ter resiliência, porque não é fácil. Muitas distrações vão vir, o inimigo vão vir, ele vai lhe tentar, enfim, você tem que ser diligente, resiliente e obediente. E posso Então, falar uma coisa? sim, claro. Sabe qual é o segredo para ser próspero? Entregar a Deus suas primícias. E ele vai lhe fazer uma pessoa próspera, não só financeiramente, mas no seu tempo, na melhor, na sua maior disposição, quando sua cabeça, porque meu marido é uma pessoa quando ele acorda, às 5 da manhã ele é outra pessoa quando vai dormir. Então não Todos essa nós, né? hora da manhã eu vou só trabalhar porque é a minha prioridade. Não, eu vou só trabalhar porque eu preciso estar focado nisso. Então você tá deixando a Bíblia em segundo lugar, você não está dando suas primícias. Então, Você falou de dar tudo. primícias não é só em Você falou dinheiro. tudo, amor. Qual é a sua prioridade? Quando a gente tem a nossa prioridade muito definida na nossa vida, a gente arruma tempo, jovem, pra tudo. Se tua prioridade é viajar, tu vai arrumar tempo pra viajar. Se tua prioridade é trocar de carro, tu vai fazer de tudo, até o que tu não pode pra trocar de carro. Qual Verdade. é a sua prioridade? Se sua prioridade de fato for Deus, você vai colocar ele assim que você acorda. Então, isso que você falou é muito interessante, amor. Vamos revisitar nossa prioridade. Então, voltando lá para o planejamento estratégico. Então, montem o plano, botem a meta e toda semana reveja, ou todo mês, ou a cada 2 meses, ou como as empresas grandes fazem a cada 3 meses. Tá seguindo a meta, não tá? O que é que a gente pode melhorar? Então eu dei esse conceito de Deus. E você pode utilizar ele para todos os outros. Também para o conceito de família. O que é que eu preciso melhorar na minha família? Eu tô 5, eu quero ir para 8. Ah, eu Perfeito. quero mais tempo de qualidade. Preciso dar mais tempo de qualidade para minha esposa, escutar mais, ter meu momento eu e ela. Ah, eu preciso parar de ver pornografia. Ah, eu preciso ser o patrimonial da casa. Eu preciso não ter essa conversinha que minha mulher dá 70% e o 30% ou vice-versa. Não, eu vou honrar com 100% da casa. O que é que eu preciso fazer para ter esse dinheiro? E Deus vai te prosperar também por questão própria, né? Passei por isso. E beleza, e vamos montar o plano estratégico. Então a nossa meta de fato é essa. O que é que a gente vai fazer para quando a gente vai fazer, como a gente vai fazer, e quem vai fazer, quanto vai investir. E a cada mês, ou a cada dia, a cada 2 meses, 3 meses, você é em casa que vai definir. Revisa a meta. A gente tá chegando à meta, não tá, quais são as distrações que tá acontecendo, como é que a gente É. pode remover, mas vocês têm que estar visitando a meta de vocês sempre e diligente sempre, porque de E novo, outra vai coisa ter muito muita importante, assim, perdão, tentação. Não, interromper. acho que é isso. Outra coisa muito importante é que às vezes a gente coloca as metas na nossa cabeça e vai ser difícil você entrar numa rotina e colocar esses novos hábitos. Vai precisar de muito esforço, muita constância, muita abdicação. Perfeito. Então esse início ele vai ser difícil. Se você não conseguiu na primeira semana, ah, pronto, não consegui, pronto. Você ainda tem o ano inteiro pela frente. Não conseguiu na segunda semana, não conseguiu no primeiro mês, não conseguiu no segundo mês, não desista, entendeu? Você tá começando agora, começa agora em dezembro, entendeu? Precisa deixar essas metas pra 2026. Começa agora na última semana. Vai tentando, tenta, não conseguiu, ajusta, mas vai que vai dar certo. Perfeito. Amor, você é muito sabe. Você trouxe Obrigada. outra ideia. É o poder do hábito, turma. Existem estudiosos que falam de depois de 28, 30 dias de repetição, de resiliência, de disciplina, que a Rebeca trouxe isso desde o começo, que é o poder da performance. Você vai começar a se acostumar.
Primeiro dia é horrível, o segundo dia é complicado, o terceiro dia é chato, o quarto dia é mais ou menos, o quinto dia daqui a pouco vai te dando prazer. E tu vai Total. vendo o resultado, tu vai vendo a prosperidade, tu vai vendo o agir de Deus na tua vida, tu vai vendo o cuidado dele, tu vai vendo teu corpo melhorar, tu dormir melhor, dinheiro começar a aparecer. Aí tu vai começar a ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a paz que excede o entendimento. Aí tu vai entender de fato o que é prosperidade. Sim, que a prosperidade ele tem um preço. É justamente a luta, a disciplina, as provações, as tentações. Não é fácil, mas sigam firme e vão sempre revisitando a meta de vocês, né? Eu acho que Total. esse é o principal ponto. Perfeito. Então é isso, né, amor? Se você gostou desse conteúdo, se foi edificante, se aprendeu alguma coisa, se inscreve aqui no canal, compartilha com a gente o que é que vocês acham, envia para quem quer ser próspero em 2026. Eu vou... Gente, meu Deus do céu. Não é possível que você vai assistir esse vídeo sem se inscrever no canal e sem dar um like. Não é Não. possível. Não E é eu vou possível. montar um materialzinho bem simples, explicando esse conceito de prosperidade à luz da Bíblia, para quem quiser, né, baixar, enfim, eu vou tentar trazer alguma ideia Perfeito. de planejamento para eles. Porque assim, os meus planejamentos eu falo, mas meu planejamento, isso é porque eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, é num A4zinho mesmo, às vezes num canhoto de A4 usado. Mas a Verdade. gente tem que guardar, a gente tem que tirar as ideias da cabeça, botar no papel pra gente poder mensurar, pra gente poder se cobrar, Sim, com né? certeza. Então, de fato, façam isso. E pra gente finalizar, pra vocês entenderem, fazer um grande condensado de tudo que a gente falou, a prosperidade à luz da Bíblia é justamente você cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. Sendo que você só sabe seu propósito na Terra se você botar Deus no centro de tudo. Você só vai ser próspero efetivamente aqui na Terra se você honrar a sua família. Você só vai ser próspero aqui na Terra se você tiver a sua alma muito bem organizada, sua saúde emocional muito bem alinhada com o divino. Você só vai ser próspero aqui na Terra se você tomar conta do seu corpo. E você só vai ser próspero aqui na Terra se você for generoso financeiramente, né? Aí você vai ver, de fato, o sobrenatural agir na sua vida, na sua família e a prosperidade genuína, ela prospera em todo mundo que tá ali, né, no É. ambiente. A prosperidade é a junção de tudo isso, assim, pra mim. Eu vejo a prosperidade como literalmente a junção de tudo isso que você tá falando. E para vocês terem uma ideia, de fato da prosperidade, e aí prosperidade empresarial, esse ano foi um ano onde a gente bateu 30% a mais da meta do que a gente tinha, justamente num ano mais maravilhoso de resultado, porque desde 2024 ali, finalzinho, quer dizer, meio de 2024 para cá, que eu comecei a estudar sobre prosperidade, que de fato eu entreguei a minha vida a Deus, que eu busquei realmente melhorar, que eu comecei a colocar os hábitos que a gente conversou aqui na minha vida, eu vi o agir de Deus de forma sobrenatural. Então, tudo que aconteceu na nossa vida foi Deus. Eu queria agradecer. Eu Perfeito, queria terminar, perfeito. a gente não faz isso, mas eu queria terminar fazendo uma oração Vamos. e pedindo prosperidade para todo mundo agora em 2026, né? Tá. Então, Paizinho, muito obrigado pela palavra de hoje. Abençoa a nossa audiência, Paizinho. Eu declaro, eu profetizo que 2026 vai ser o ano de prosperidade, Pai, para todos nós, para as nossas famílias, Paizinho. Vai ser o ano onde a gente vai botar o Senhor como pilar de tudo, que a gente vai escutar o propósito do Senhor que a gente tem aqui na terra. E a gente vai nos alinhar junto com o Senhor para que a gente seja próspero, para que a gente tenha uma família bacana, para que a gente tenha uma saúde emocional equilibrada, para que a gente Amém. tenha uma saúde física louvável e que a gente goze de uma saúde financeira bacana, paizinho, para que a gente seja próspero de fato aqui na terra e para que a gente possa ver a sua perfeita, boa e agradável vontade e que a gente possa também ver a paz que excede o entendimento. Meus irmãos, tenham fé e coragem. Rumem na palavra de dia e de noite. Não se afaste dela nem da esquerda nem da direita, porque assim o nosso Pai, ele nunca vai lhe abandonar e você será Amém. próspero em tudo o que você fizer. É Amém, isso. amém, amor. Uma Amém. prosperidade abençoada para todos vocês. E é um agradecimento especial ao último, né, episódio do ano, né, amor? Muito Agora especial. só o próximo ano. É. E a gente queria fazer um agradecimento, né, especial à empresa Forma Mais Incorporadora, que é a patrocinadora oficial do FormaCast.
É uma empresa que tem um propósito alinhado a realmente a Deus, a transformar cidades, a fazer projetos arquitetonicamente disruptivos, inovadores, com muita Eu sou responsabilidade cliente. social, ambiental e o principal de tudo, né, formar lares, que eu acho que é o ponto principal para Deus. Então, vou deixar aqui um QR Codezinho, quem quiser, estiver procurando imóvel, estiver em busca de um lar, dá uma olhada no site, né? Eu acho que com certeza você vai encontrar um produto aí perfeito para vocês. É. E Teve amor, chama uma aí. mudança de lugar, não sei nem se o microfone tá funcionando, mas eu vim aqui junto de Marcelinho pra, assim, agradecer. Esse ano foi o ano de início, né, do FormaCast, e a gente recebeu tantas mensagens falando que foram tocadas por algum dos episódios, e desde quando a gente começou, o Marcelinho falou assim pra mim, amor, se uma pessoa for tocada a cada episódio, pra mim, valeu, né, amor? Valeu demais. Então, assim, a gente tem vivido o nosso propósito, a gente tem vivido promessas do Senhor, e ano que vem continuaremos vivendo em nome de Jesus, e ano que vem vai ser um ano abençoado, né, amor? Amém. É isso aí, eu creio. E, de novo, amor, faz chama o pessoal, né, para se inscrever no canal. É, não, eu nem vou mais falar com você, se você não tiver se inscrito ainda nesse canal, pelo amor de Deus, né? Comenta aí, dá um like. Se vocês gostaram do conteúdo, se tem alguma dúvida, né, a respeito, a É, e gente bater um papo com sugestões, né, vocês. amor, pro nosso Forma 2026, que vai continuar sendo muito especial, ainda mais especial, sempre mais especial, porque tem você aí nos assistindo, É né, amor? isso. E novamente reiterar os nossos votos de prosperidade. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam estar sempre próximo dele. Amém, que seja um ano abençoado, que esse final de ano, esse Natal, o Ano Novo, sejam, assim, dias muito especiais na sua vida, com sua família. E, assim, entregue tudo a Deus, entregue seu ano a Deus. Não comece o ano sem entregar tudo a Ele, né? Isso. E Deus abençoe. Deus abençoe!